bem-vindos ao nosso webinar. É um projeto educacional da Roche, em parceria com a iniciativa FIS, que a gente está tentando promover um diálogo estruturado, um diálogo didático sobre temas que possam impactar o sistema de saúde. Então, nosso tema de hoje está voltado para o desafio do financiamento das inovações tecnológicas em saúde no sistema público. E para isso a gente traz uma perspectiva dos elos que fazem parte dessa etapa dos ciclos de inovação em saúde. Então, quem produz a inovação, quem avalia a inovação e quem financia a inovação. Então, pensando nesses elos, nessas etapas que compõem a inovação, esse ciclo de inovação em saúde, a gente traz essa discussão, mas a gente não pode perder de foco que o nosso objetivo é o acesso, promover o acesso. Não é só desenvolver uma tecnologia, mas como essa tecnologia vai de fato impactar a vida das pessoas que necessitam e que muitas vezes não têm uma opção terapêutica para aquela patologia que está associada. Então, acho que a gente tem esse dever de trazer essa discussão para ver como que a gente pode aprimorar esses processos de incorporação tecnológica, de inovação tecnológica e como que a gente promove acesso a partir de um financiamento e disponibilizando na rede pública de saúde. Então, esse é o nosso objetivo do webinar de hoje e com isso eu conto com a presença de grandes especialistas sobre o tema. Então, para discutir a parte de avaliação e de incorporação de tecnologias, tem o Dr. Roberto Carlos Lira, um prazer tê-lo aqui, que é um especialista em avaliação de tecnologia em saúde, ATS, membro da Conitec. Ele é enfermeiro, pesquisador líder do laboratório LAETS, na Unirio. E o professor Roberto Carlos possui ampla experiência em ATS e avaliação econômica e segurança do paciente. Então, o professor vai contribuir bastante, trazendo como que é uma avaliação de tecnologia com um olhar de incorporação no sistema público para as inovações tecnológicas. Principalmente, qual é a diferença entre o medicamento normal e o que a gente precisa avançar pensando numa inovação, que é um medicamento com maior complexidade, para atender uma complexidade maior patológica e muitas vezes relacionados a um alto custo. Então, esse aqui seria o seu papel nessa discussão, nessa webinar. E é um prazer enorme contar aqui com a sua sabedoria, com a sua experiência e com a sua bondade em compartilhar conhecimento com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Andressa. E para complementar a parte muito desafiadora sobre o financiamento dessas tecnologias para o setor público. Então temos aqui o Dr. Dárcio, diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde, do Ministério de Saúde, com uma carreira dedicada à gestão pública. O Dárcio atuou no Ministério da Saúde desde 1998, é muito tempo e muita experiência, contribuindo para a modernização e eficiência do financiamento do SUS. Então, essa experiência, essa bagagem, essa seriedade, esse comprometimento com o setor público, com os avanços e com o acesso, te trouxeram aqui e eu agradeço demais ter a sua presença para compartilhar com a gente essa sua experiência e as iniciativas que você faz pelo Ministério da Saúde no Fundo de Saúde. Olá, Andressa, é um privilégio estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar um pouco do financiamento federal do SUS. Queria cumprimentar nosso professor Dr. Roberto aqui. A gente está aqui para falar um pouco sobre isso, né? Entender como é que o financiamento federal do SUS pode contribuir nessa discussão, falando exatamente porque o nosso maior objetivo é garantir acesso. A gente entende que o sistema de saúde, como o maior sistema de saúde pública do mundo, ele precisa estar presente a todo cidadão brasileiro. Muito obrigada. Então, vamos dar início à nossa rodada de discussão, nossa rodada de perguntas. Então, do olhar de avaliação de tecnologia para a incorporação no setor público, como garantir que essa avaliação de uma inovação tecnológica, ela tenha o rigor técnico, científico que pede esse momento, mas também traga agilidade ao processo, né, de avaliação. E como que no olhar de Conitec, de avaliação, você distingue o que é uma avaliação de um produto, de um medicamento, em que você já tem um critério já pré-estabelecido, e como você faz essa adaptação ou evolução do processo de análise quando é uma inovação tecnológica, em que muitas vezes você não tem um comparador, muitas vezes você tem uma complexidade tecnológica de metodologia da medicamento diferente. Então, como que a Conitec
olha essa diferença e como que ela aprimora o seu processo de avaliação, não perdendo o caráter técnico, o rigor técnico, mas também dando celeridade, dando a velocidade que precisa ter uma incorporação, uma avaliação para gerar acesso a uma pessoa que não tem essa opção. Perfeito, Andresa. Então, primeiro a gente precisa destacar que a avaliação de tecnologias em saúde é uma área de conhecimento, no meu entender, é uma disciplina que ela está em constante modificação, né? Ela sofre uma série de modificações justamente a partir do momento que a gente recebe demandas de inovações tecnológicas que vão exigir repensar toda a trajetória metodológica, né? De como é que a gente vai produzir as evidências científicas de acordo com as demandas que são apresentadas. Isso é importante a gente pontuar. E é claro que toda inovação, ela a princípio vai trazer promessas de maiores benefícios clínicos e benefícios também na perspectiva dos desfechos que interessam os pacientes. Mas isso não significa dizer necessariamente que esses benefícios vão acontecer no mundo real. Até porque, num primeiro momento, essas tecnologias passam por um processo de avaliação onde são avaliadas a segurança e a eficácia, entendendo a eficácia como o desempenho dessa tecnologia no mundo ideal. Então, se eu controlo todos os fatores de confundimento, essa tecnologia é segura e ela funciona? Sim. Só que agora a gente vai precisar utilizar essa tecnologia na prática, no dia a dia da assistência. E aí a gente precisa pensar na perspectiva da avaliação da efetividade. Ou seja, será que essa tecnologia no mundo real ela vai funcionar? Então, existem ferramentas na avaliação de tecnologias em saúde que nos permite, inicialmente, avaliar, agora de uma forma muito mais robusta e a partir de síntese de evidências científicas, se de fato essa nova tecnologia ela é mais segura do que aquela tecnologia que a gente já tem disponível no sistema de saúde, portanto, se ela oferece menos riscos do que essa tecnologia que já existe disponível, e se ela consegue oferecer um benefício adicional para o paciente, para além do benefício que a tecnologia que usualmente é utilizada e já está disponível no SUS é capaz de oferecer. Então, essa é a primeira etapa do processo, né, que a gente faz a partir dos pareceres técnicos científicos que são baseados em sínteses de evidências, onde a gente vai buscar na literatura identificar documentos que apresentam resultados que são favoráveis e, eventualmente, também desfavoráveis a essa tecnologia, tanto no que diz respeito à segurança, à sua eficácia e à sua efetividade. Essa é a primeira etapa. Depois a gente precisa pensar num aspecto que é microeconômico, ou seja, o sistema de saúde ele tem condições de possibilitar o custeio dessa tecnologia sem que haja necessidade de desviar ou mobilizar recursos financeiros de atendimentos de necessidades que já estão sendo atendidas, que é a questão do custo de oportunidade, né? E aí, para isso, a gente lança a mão das análises econômicas, a partir de modelos matemáticos que vão permitir a gente fazer essa baliza do benefício e o custo, do esforço, particularmente aqui monetário, do sistema de saúde para oferecer esse benefício adicional para o paciente. E aí a gente se apoia naquilo que hoje a gente considera como um limiar de disposição de pagar, ou limiar de custo-efetividade que nós temos hoje definido e considerado pela Conitec de R$40 mil reais por ano de vida ganho ajustado à qualidade, que é uma medida de desfecho que a gente utiliza com muito mais frequência. E a partir desse momento a gente consegue determinar se essa inovação, se essa nova tecnologia, ela representa um bom valor para a sociedade. Então, quando o custo, o esforço para oferecer essa unidade adicional de benefício a partir da utilização dessa tecnologia está dentro do limiar de disposição de pagar, que a sociedade definiu como R$40 mil, a gente pode flexibilizar 3 vezes esse valor, chegando a 120 mil, em algumas situações específicas, como doença rara, como doença que afeta sobremaneira a qualidade de vida do indivíduo. Então, quando a gente consegue demonstrar
que é um bom valor para a sociedade, a gente parte então para uma terceira etapa. É importante a gente pontuar que, se a gente não consegue encontrar evidências robustas que possam sustentar a recomendação da incorporação dessa tecnologia, já naquela primeira etapa lá do parecer técnico-científico, possivelmente essa tecnologia nem segue para a etapa seguinte, que seria da avaliação econômica, pensando nesse aspecto microeconômico, ou seja, o sistema tem como financiar essa tecnologia sem que haja necessidade de mobilizar recurso de outras necessidades que já estão atendidas, já estão sendo atendidas no sistema. Quando a gente consegue chegar nessa avaliação econômica, que olha para um contexto microeconômico, a etapa seguinte agora é pensar no contexto macroeconômico. E aí a estratégia que a gente utiliza também com base em ferramentas, em diretrizes metodológicas, aqui eu estou falando de diretrizes metodológicas que a gente vai se apoiar, a gente faz a análise do impacto orçamentário. Então, eu já consegui chegar à conclusão que essa tecnologia ela é custo-efetiva, ela está dentro do meu limiar de disposição de pagar, portanto, ela representa um bom valor para a sociedade, mas agora eu preciso pensar na questão de longo prazo, numa sustentabilidade de longo prazo. Será que se eu tiver condições de atender a toda a população que poderia se beneficiar dessa tecnologia, tanto num primeiro, quanto no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, geralmente a gente trabalha com horizonte temporal para análise do impacto orçamentário, fazendo uma prospecção para os próximos 5 anos, qual seria o impacto dessa incorporação, não só para o sistema de saúde, mas num contexto macroeconômico, né? Pensando num país que tem outras necessidades, não só em saúde, que precisam ser atendidas. Quando a gente conclui essa análise do impacto orçamentário, a gente tem agora um pouco mais de certeza, de muito mais segurança para informar uma decisão se a gente vai se posicionar favorável ou desfavorável à incorporação dessa tecnologia em saúde. Porque a gente já conseguiu analisar as evidências clínicas, que vão tratar lá da questão da segurança, eficácia e efetividade. A gente já concluiu que essa tecnologia ela é custo-efetivo e agora a gente já conseguiu também evidências, reduzir incertezas no que diz respeito à capacidade do Estado de manter, né, de oferecer essa tecnologia num longo prazo. Não significa dizer, obviamente, que uma tecnologia que resulte em um impacto orçamentário muito alto necessariamente terá uma recomendação desfavorável. Até porque o processo ele não se encerra nesses 3 momentos. Existe o envolvimento de toda a sociedade, uma participação social a partir das consultas públicas, onde a gente também, nós teremos oportunidade de ouvir e trazer as contribuições a partir da consulta pública, que vão ajudar a gente a refinar um pouco mais esse processo decisório, na medida em que a gente consegue agora ouvir a sociedade, né? Paciente, cuidadores de pacientes, familiares, contribuições técnicas, né, de especialistas que têm experiência com essa demanda. Então, o modelo ele não muda muito quando a gente compara uma inovação num processo de avaliação e quando a gente quer avaliar um medicamento que já está no mercado já há algum tempo. O processo é basicamente o mesmo. O que acontece é que quando eu tenho um medicamento que já está no mercado durante muito tempo, eu já tive a oportunidade do espírito científico evoluir a tal ponto da gente ter um volume maior de evidências científicas, principalmente evidências científicas que são oriundas de dados de mundo real, que vão me dar uma ideia, né, uma noção muito mais robusta de se de fato essa tecnologia ela funciona ou não no mundo real. Porque uma nova tecnologia, quando ela chega no mercado, quando muito a gente tem ali as informações contidas em bula, dos estudos pivotais, que certamente serão oriundas de ensaios clínicos de fase 1, fase 2, que não conseguem, elas não são capazes de alcançar os desfechos clínicos que estão basicamente relacionados à utilização dessa tecnologia no mundo real. Então, a partir do momento que eu tenho mais tempo dessa tecnologia sendo utilizada por um maior número da população, sem que haja, consequentemente,
a interferência do pesquisador controlando esses fatores de confundimento, que são os estudos de mundo real, eu agora consigo ter muito mais evidências robustas se de fato essa tecnologia vai funcionar no mundo real. Então é muito mais fácil do ponto de vista da produção das evidências científicas e a própria determinação de valor daquela tecnologia quando eu estou avaliando um medicamento que já está no mercado há bastante tempo. E quando a gente fala de valor em saúde, a gente só consegue determinar se uma tecnologia, se uma inovação representa um bom valor a partir do momento que eu passo a utilizá-la. É algo muito simples, é como no nosso dia a dia. A gente, às vezes, adquire um determinado bem, mas enquanto a gente não utiliza aquele bem, eu não consigo determinar o valor daquele bem. Veja que eu não estou falando de valor financeiro, econômico, né? Eu estou falando daquilo que a gente leva com a gente, né? Do que aquilo, de fato, agregou em termos de benefício. Então, eu acredito que seja por aí. Eu acho que, ao longo da nossa conversa, a gente pode retocar um pouco mais essas respostas à medida que outras perguntas forem sendo feitas. Obrigada. Eu acho que dá para a gente destacar nessa sua resposta alguns pontos que a gente pode evoluir um pouco mais. Por exemplo, quando você traz que o caminho a metodologia aplicada não altera muito. Mas quando você está tratando de uma inovação tecnológica específica para uma patologia, quando você tem um comparador em que ele é como se fosse paliativo, que ele é utilizado. Então, eu estou comparando o que é paliativo, porque eu não tenho uma opção terapêutica ainda específica, comparando com uma tecnologia inovadora, específica para aquela doença. Então, esse caminho de comparação, que eu ainda fico com esse questionamento, como que a Conitec vê isso? Porque eu não estou comparando uma inovação tecnológica específica para uma patologia, que eu espero um desfecho, com um outro medicamento que também é específico e que espera aquele desfecho naquela patologia. Eu estou comparando uma inovação tecnológica para uma patologia que hoje não tem e que hoje o que eu tenho disponível, que está incorporado, ele não é específico. Ele é o que a gente tem disponível, pode ser, por exemplo, um corticoide, são caminhos terapêuticos, enquanto eu não tenho uma molécula específica para um tratamento específico. Então, isso eu acho que é um ponto que ainda dá para a gente evoluir aqui na nossa discussão, como que a Conitec amplia esse olhar. Acho que outro ponto que dá para a gente destacar e também evoluir na nossa conversa, e aí o Darcy entraria bastante nisso, a Conitec ela faz uma análise de viabilidade orçamentária. Porém, a análise da Conitec é uma análise muito técnica em cima do que aquela tecnologia vai causar de impacto financeiro. Porém, ela não associa ao meu conhecimento, aí vocês podem me trazer essa informação, ela não associa diretamente ao orçamento disponível do Ministério. Ela traz a informação do impacto orçamentário que vai ser causado, porém, ela não vincula ao orçamento do Ministério. Então, acho que isso também é um outro desafio que a gente pode trazer na discussão, que aí traz muito um pouco traz a experiência do Darcy, de como a gente casa, a partir da incorporação de toda essa análise que foi feita, como que agora a gente, de fato, disponibiliza a partir desse impacto que já foi medido, esse impacto orçamentário que já foi medido. Então, só para conduzir um pouco a nossa conversa, e aí voltando um pouquinho para essa questão, como que vocês avaliam isso? Quando você tem uma tecnologia nova, específica para aquela patologia, e quando eu tenho aqui algo que é utilizado, porque é a única opção que eu tenho e não é específico. E aí depois a gente avança para a questão do orçamento. Esse realmente é um grande desafio, não é incomum. Diga-se de passagem, é bastante corriqueiro que isso aconteça, sobretudo quando a gente leva em consideração as doenças neoplásicas e principalmente as doenças raras, que no meu entender vai e já está certamente se tornando o paradigma da avaliação de tecnologias em saúde, porque a gente está precisando rever uma série de conceitos e tentar flexibilizar, claro que dentro da racionalidade, os métodos científicos são utilizados para avaliar demandas que são destinadas ao tratamento de doenças raras, por exemplo. Então, por que eu falo que é um desafio? Porque dentro da própria metodologia que é utilizada para avaliar eficácia, segurança e efetividade, a gente leva em consideração que eu preciso comparar alternativas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então, eu preciso comparar uma tecnologia que tem um fim curativo
com outra que também tem o fim curativo. Sim. Só que muitas patologias, conforme você já acabou de colocar na sua pergunta, não existem ainda medicamentos que são capazes de modificar o curso da doença, até então não existiam, né? Ou ainda proporcionar a cura, e esses pacientes eles eram tratados de forma sintomática. E aí o que a gente faz? Qual é a estratégia? O que a gente faz continua fazendo essa comparação, tá bom? Que a gente poderia considerar a seguinte pergunta: olha, eu devo utilizar essa alternativa que foi pensada para proporcionar a cura desse paciente, ou eu deixo de oferecer essa alternativa e trato somente os sintomas? Isso é possível, né? Na oncologia isso é muito comum. Quando a gente fala de transplantes, por exemplo, então existem lá aqueles pacientes que recidivaram depois de um transplante de medula óssea, e o que resta para ele, às vezes, é o tratamento medicamentoso. Tá, mas eu tenho aqui uma outra alternativa possível, que seria um outro tipo de transplante, eventualmente com um doador não aparentado, que ainda não está incorporado no sistema de saúde. O que a gente faz? A gente continua tratando somente os sintomas e tentando segurar um pouco o avançar dessa doença, ou eu devo oferecer para ele uma terapia que é curativa? Isso é extremamente comum. Isso acontece, conforme eu já disse, as doenças raras elas vão mudar o paradigma. E aí é claro que a gente tem um pouco de dificuldade, porque quando a gente leva em consideração, por exemplo, as doenças raras, eu não vou encontrar estudos que tenham um N de participantes muito grande, né? A doença é rara. Então, eu vou encontrar um número de pacientes que participaram desse estudo bastante reduzido. E quando a gente fala a respeito de certeza na evidência, na qualidade da evidência, a gente se preocupa, entre outras coisas, com o tamanho da população que está sendo analisada naquele estudo e o tamanho do efeito resultante da utilização dessa intervenção. E aí é claro que a gente vai acabar avaliando esses estudos como estudos de baixa qualidade, a princípio, justamente pelo fato de ter um N de participantes muito pequeno e, consequentemente, um N de evento observado de interesse também muito pequeno. Ou seja, vão pairar ali ainda muitas incertezas. Como é que a gente tem pensado, e aí eu quero deixar bem claro que eu não falo aqui em nome da Conitec, é tão somente uma opinião do Roberto, né? Mas eu acredito que possa ser também compartilhada com muitos colegas que desenvolvem a avaliação de tecnologias em saúde. A gente está passando a valorizar um pouco mais os estudos observacionais, né? Os estudos de mundo real, e considerando também aqueles desfechos que interessam ao paciente. Então, isso tem sido valorizado de uma forma que a gente consegue, então, flexibilizar as ferramentas metodológicas sem, contudo, abrir mão do rigor. Com relação à priorização, o que eu tenho visto hoje em dia é que essas doenças até então negligenciadas ou ainda doenças reemergentes, e principalmente aquelas que o SUS não conseguiam até o momento atender às necessidades, elas estão, digamos assim, no top 10, tá bom, das demandas por incorporação de tecnologias em saúde. Elas estão aparecendo cada vez mais. Então, no meu entender, é um movimento que leva em consideração a priorização, considerando esses aspectos: a raridade da doença, a gravidade da doença, o impacto que essa doença pode trazer na qualidade de vida desses pacientes. E aí sim, a Conitec, a própria ANS, e começando lá na Anvisa, porque tudo depende de um registro dessa tecnologia, né? Pode lançar mão de estratégias de fast tracking, entendeu? Onde a gente consegue encurtar um pouco mais esse tempo entre o registro, a avaliação, a incorporação e, consequentemente, o financiamento. Entendi, muito interessante. E aí eu acho que partindo disso que você traz de priorização, que eu trago um pouco aqui a nossa discussão sobre o financiamento. Porque aí eu vou até estender essa pergunta para a gente contextualizar como que vem esse histórico do financiamento na saúde pública, né? Como que ele vem evoluindo ao longo do tempo, como que ele se compõe. E aí, se
essa priorização que o Roberto Carlos falou, ele é repassado de alguma forma para essa parte do financiamento. Como que o Ministério, diante de um orçamento, que a gente vai ver como ele tem funcionado ao longo do tempo, tem evoluído ao longo do tempo, como que a partir de uma incorporação, que a gente sabe que isso vai gerar um custo, vai gerar um impacto orçamentário, como que o Ministério olha e prioriza isso, até numa linha do tempo, no que ele vai financiar primeiro? Porque a gente tem as regras de incorporação, em que você tem um prazo a partir da incorporação para disponibilizar, mas a gente entende como é o financiamento, inclusive o ciclo orçamentário em prazos, em tempo e priorização. Hoje o Ministério consegue olhar para as incorporações e gerar algum tipo de priorização para iniciar o financiamento daquela tecnologia que foi incorporada? Como que funciona? Acho que a gente precisa voltar um pouquinho, né, Andressa, assim, até para fazer um link com o que o professor está trazendo aqui, que eu acho que é muito importante e é bom demais ouvir a forma responsável e de forma muito qualificada que a Conitec atua nessa questão. Mas a gente precisa partir do princípio de que tudo começa com a necessidade, né? Então, eu gosto muito do conceito da OMS que a gente fala que promover saúde é promover qualidade de vida. Quando você fala em qualidade de vida, você fala de diversos aspectos, não só curativos, não só do ponto de vista de assistência, mas é o bem-estar, né, físico, mental, né? Então é importante que a gente entenda o tamanho desse processo e quando a gente fala de saúde pública, a gente precisa pensar nos seus princípios. E aí fala assim, nossa, você está falando de financiamento, mas com a lógica, porque são questões que são caras a quem lida na área de saúde, especialmente saúde pública. E esses princípios, eles estão muito bem definidos. Então, quando a gente fala do ponto de vista de acesso, de garantir acesso, que no final de tudo isso que a gente está discutindo aqui, o objetivo é garantir acesso a toda e qualquer pessoa que precise do sistema de saúde. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala da questão da universalidade. Então, como é que nós pensamos esse processo orçamentário? É usando todo esse contexto, de entender hoje qual é a necessidade que o nosso povo tem em relação às necessidades de saúde, como é que elas se organizam na lógica da assistência, da promoção, das linhas de cuidado, né, da questão exatamente que envolve também as inovações. E mais do que nunca, é importante que a gente priorize esse entendimento do que é inovar por conta de uma questão que eu acho que está muito presente nas discussões hoje em dia, que é a sustentabilidade. A gente precisa pensar, né, assim, num sistema que é mais de 190 milhões de pessoas, né, que tem uma complexidade porque ele impacta não só a União, estados, municípios, além de todo um ecossistema de prestadores de serviço, de indústria, de processo de produção de diversos, né, linhas de atuação no setor saúde, e tudo isso se conecta com uma coisa chamada orçamento. E aí, como a pessoa que cuida dessa parte, eu preciso dizer algumas coisas que não mudam, né? Primeiro, que as necessidades, elas sempre evoluem, né? As urgências, elas precisam ser, de fato, colocadas no devido lugar, mas o orçamento é finito. É verdade. E eu acho que esse é o grande desafio que está posto para nós que somos gestores, especialmente como o professor colocou aqui, com bases científicas e entendendo de fato se essa tecnologia, qual é o benefício que ela traz para a população, de forma como ela se aplica e para que recorte da população, especialmente quando a gente está falando agora de doenças raras, né? E quando você pensa na universalização, de fato, artigo 196 da Constituição. Quando a gente fala do sistema de saúde, a gente está falando que é um direito de todos nós, que somos cidadãos, e é o dever do Estado. Então, quando você pensa isso como ponto máximo, você entende e compreende o tamanho desse desafio. Então, na nossa questão de formulação do orçamento, ela tem a ver com planejamento, né? E planejamento requer priorização e dentro de todo esse contexto que a gente está falando. Então, quais são os instrumentos que, no caso, a União tem para poder fazer isso? A cada 4 anos, né, nós temos o Plano Plurianual, que é a ferramenta que estabelece o norte de quais as ações estratégicas e de que modo isso conversa com os parâmetros macroeconômicos. A gente precisa entender que nós estamos falando do setor saúde, enquanto um povo, né, ele tem diversas necessidades, desde aquelas que estão na Constituição, como os, né, direitos e garantias pétreas, até
as questões de entender como é que a gente garante qualidade de vida para o nosso cidadão. Então, assim, é uma discussão que a gente precisaria de vários, né, dias aqui para falar sobre isso, mas é importante a gente dizer que ela começa baseado primeiro numa necessidade, numa programação, numa necessidade de organizar esse planejamento entendendo tudo isso. Então, quando a peça orçamentária do Ministério ela é pensada, ela é organizada, isso é feito a muitas mãos, né? E ela tem sempre esse processo de qual é o X da manutenção do que eu tenho hoje e qual é o Y do que é preciso inovar. Porque inovar é preciso. Especialmente quando a gente fala de como é que a gente pode não só garantir acesso, mas trabalhar com as possibilidades dos custos existentes. A saúde, de fato, tem um valor, né, agregado importante, é caro. E é um direito, e é um dever. Então, todas essas discussões têm sido feitas de forma muito presente dentro do Ministério da Saúde, para que a gente possa olhar a nossa história orçamentária. E se você for observar o processo de crescimento orçamentário, a saúde sempre é incremental. Até porque agora a gente tem características muito firmes colocadas na lei, né? Quando a gente fala do financiamento que é tripartite, a gente tem os municípios que tem que colocar 15%, os estados que têm que colocar 12% e agora a União tem que colocar 15% da receita corrente líquida. E isso é um ponto de partida de dizer, não é o teto, isso é o piso. A partir daí, como é que a gente consegue incrementar esse orçamento para garantir com que essas inovações, com que essas necessidades, elas sejam atendidas? Porque, como a gente colocou, é um direito, é um dever e isso precisa acontecer. O que precisa ser pensado é em que momento dessa cadeia esses procedimentos, essas ações, essas soluções, elas precisam entrar. E aí, como você colocou de forma muito correta, tem a ver com a priorização, né? Sim, e aí pensando aqui, você trouxe para mim que ele faz um planejamento de 4 anos, né? Tem um planejamento de 4 anos, você tem o que é manutenção e o que é incremento. Tem algum ciclo assim, anual que vocês fazem de revisão ou de atualização em que você pode falar assim, Andressa, no primeiro semestre é onde a gente faz esse replanejamento para atender esse Y. Porque aí eu penso assim, será que o processo de incorporação, pensando que eu tenho prazo para financiar, para disponibilizar após a incorporação, será que isso está casado? Então, como a gente tem esse ciclo ou é algo constante que vai acontecendo ao longo do ano, assim como a incorporação, é algo constante que eu vou repensando o orçamento ao longo do ano, mesmo com esse planejamento? A gente tem essa... Nós não tem, o que nós temos, o processo orçamentário, ele tem prazos estabelecidos pela lei para que eles aconteçam, né? Então, existe um prazo para a gente estabelecer as diretrizes orçamentárias, existe um prazo para apresentação da PELOA, existe um prazo para envio ao Congresso Nacional, existe um prazo para avaliação pelo Congresso Nacional. Aí, a partir daí, o Congresso Nacional realiza as emendas, né? Emenda é aquilo que eu alterei ao texto original, eu emendei aquele texto, e para aí sim ser aprovado pelo Congresso Nacional e nós, enquanto executivos, após essa aprovação, executarmos aquilo que foi aprovado. E aí tem esse inteirinho aqui antes, que é no processo da formulação dessa PELOA, né, que é o nosso projeto de lei orçamentária anual. É aqui onde são discutidas as necessidades de todas as áreas do Ministério. Sim. E acho que nesse ponto você falou que tem um período ali de PELOA para você planejar, né? Então, eu entendo que esse período de planejamento é onde você tem as informações das áreas, inclusive da SECTIX, que é de incorporação, o que vai ter de impacto ali para você constar no seu orçamento. Que período é esse do ano, mais ou menos? Ele é o final do primeiro semestre. O final do primeiro semestre. Isso. E as incorporações que forem feitas no segundo semestre vai entrar num próximo ciclo, então? Necessariamente. Porque o orçamento, conforme o Darcy falou, ele já foi definido. Só que as demandas não param. As demandas continuam chegando na Conitec, algumas são incorporadas e às vezes essa incorporação acontece muito próximo do final do ano, onde os recursos do orçamento já foram absorvidos para cobrir despesas outras. Só que ao mesmo tempo você tem a legislação que determina lá o prazo de 180 dias para você disponibilizar essa tecnologia uma vez que ela é aprovada pelo secretário de Ciência e Tecnologia em Insumo Estratégico e agora também do Complexo Econômico e Industrial, né?
Então, veja, estabelecendo aqui um paralelo, é como se fosse um chefe de família que fechou o orçamento mensal dele, um orçamento já apertado, né, onde ele teve que fazer um verdadeiro malabarismo, e ao longo daquele ano ou daquele mês vão chegando outras demandas, sei lá, multa de carro, uma doença que apareceu e ele precisava desembolsar mais um dinheiro, ou então um problema que ele teve com o carro, ou seja, o orçamento não vai fechar. Então eu imagino quanto que deve ser difícil, né, para o Darcy, que trabalha com essa questão do orçamento, receber essas demandas que não param de chegar e como é que ele consegue fazer esse equilíbrio. E ele já disse aqui, né, priorizando também, você precisa definir prioridade. Só que a sociedade às vezes tem dificuldade de entender, até porque se já houve o processo de incorporação e aprovação, a sociedade quer ter acesso, claro. Né? Ela precisa ter garantido isso. Mas para o tomador de decisão a tarefa é extremamente desafiadora. Nós temos instrumentos durante o exercício para poder fazendo essa correção de rota, né? Mas ela parte de um planejamento bem feito. Porque mesmo esses instrumentos têm limitadores. Da possibilidade de você tirar recurso de uma ação e colocar na outra, de você identificar uma necessidade, porque o que é importante é você ter um plano, não é isso? Então, se você tem um plano, intercorrências elas vão acontecer. Na saúde tem uma característica muito importante, que é a transferência fundo a fundo, que é aquilo que é feito na maioria do nosso dia a dia lá, que é para estados e municípios, que é a transferência que é feita do Fundo Nacional para os fundos estaduais e municipais de saúde. Essa relação é que garante essa flexibilidade de entender em que momento eu posso mudar daqui, mudar dali, né? E aí acontece que quando a gente pensa nisso, dependente se é uma ação centralizada de aquisição de uma tecnologia ou se ela é descentralizada para os estados e municípios, que possibilita esse meio do caminho. Entretanto, como você colocou, nós temos prazos que são prazos orçamentários, que são prazos que vão de acordo com as necessidades, e esses ajustes são possíveis, mas eles também têm limitações. Eu não posso simplesmente tirar um recurso que já está previsto. E aí a administração pública tem uma característica que eu acho muito importante. E é importante falar isso, sabe, Andressa? Porque a gente vê muito assim na iniciativa privada, assim, eu trouxe uma economia de tantos % do orçamento da instituição, o compliance esse ano estabeleceu critérios de avaliação. Entretanto, quando você fala na administração pública, a forma de atuação é o contrário, porque a aprovação do orçamento ela é prévia. E nós, enquanto executivo, temos que executar aqueles recursos na sua totalidade. Então, a execução do Ministério da Saúde sempre é 99,7, 99,6, né? E a gente, por isso que o Fundo Nacional de Saúde atua até o dia 31 de dezembro, às 23h30, que é o último momento para poder fazer os compromissos do ponto de vista de recursos. Ah, mas não, é porque vocês não se organizaram? Não, é porque de fato a gente tem esse entendimento de que, como é recurso público para a saúde, é um recurso público já é aquilo que a gente tem que tratar de forma muito séria. Recurso público para a saúde já tem um valor aqui importante, porque a gente está falando de vidas. Então, o nosso esforço é para fazer com que, de fato, cada centavo que chegue, né, para ser executado, ele vá ser direcionado, porque não é só... Inclusive, eu acho importante a gente, para nós que estamos na área da saúde, né, professor, não é garantir acesso. A gente está falando de transformação de vidas. É verdade. Quando você pensa no sistema de saúde, e aí, assim, com todas as suas dificuldades e limitações, ele está presente nos 5.570 municípios na vida da maior parte da população desse país. Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento a isso. Então, é perceber que toda essa discussão orçamentária das necessidades de saúde, ela precisa ser tratada com seriedade, com que a gente lida a questão do financiamento e priorizando cada um dos casos. Especialmente porque a gente não está falando de... Eu gosto da questão da saúde pública por isso, porque ela trata, né, a equidade tem muito a ver com isso, né? A gente precisa tratar de forma diferente os iguais, né, e isso... São necessidades diferentes, né? Entender que cada um desses pontos precisa ser observado. E aí, quando a gente fala de doenças raras, tem a ver com isso também. Né? Então, é perceber como é que a gente consegue discutindo, achando meios, e acho que esse calendário a gente precisa discutir sobre como é que a gente consegue fazer que esses 180 dias aconteçam, porque, e aí alinhar mais, de forma mais próxima essa questão do planejamento e orçamento, para que a gente consiga estar mais perto da necessidade do povo. E acho que uma coisa que você traz aqui que é legal a gente discutir também é até a forma de aquisição, que vai fazer diferença, vai impactar no orçamento. Então, se for uma aquisição que for pactuada, sendo centralizada, é uma forma, um olhar e uma alteração no orçamento
Diferente do que uma incorporação que foi feita, que foi pactuada, que é uma compra descentralizada, que aí entra essas questões dos repasses que o Darcio trouxe para a gente. Então, pode explicar um pouquinho mais para a gente, assim, como que é essa organização dessa aquisição centralizada e o que difere em qualidade ou garantia do acesso, a garantia dessa droga estar disponível para o paciente que precisa, o fato dela ser centralizada ou ser descentralizada, porque quando você trouxe para mim, a gente trabalha até 31 de dezembro, porque a gente aplica 99% do recurso que está programado. Mas e o que foi repassado para os estados e municípios? Qual que é o percentual também de aplicação deles em ações e serviços de saúde na ponta, principalmente quando você fala em centralizado e descentralizado? Como que a gente eu acho que essa discussão entre centralizado e descentralizado são duas estratégias possíveis, mas quando a gente fala de administração pública, ela precisa partir de alguns outros princípios que não do SUS, e um deles é a economicidade. Né? Quando você pensa a questão de razoabilidade, todos os outros que são importantes para fazer com que o gasto seja da melhor forma. Porque o nosso objetivo enquanto agentes públicos é executar esse recurso da melhor forma. E aí outra questão que é importante, como por isso que eu comecei falando sobre isso, que o financiamento é tripartite. Então existem obrigações dos estados, obrigações dos municípios e do governo federal quando a gente fala de cada uma dessas ações. Né? Quando você fala da atenção primária, é a obrigação do município. Né? Então o que o governo federal faz é transferir a coparticipação dele dentro desse sistema que é único para que isso seja gerido. Né? O Estado já tem outro papel, o governo federal tem outro papel. E aí a gente precisa compreender que essa forma de descentralização ela vai sendo observada a cada necessidade. Entretanto, quando eu trago para cá, para o governo, para fazer uma aquisição centralizada, tem um objetivo, né, que é fazer com que a gente garanta que aquilo aconteça e com o menor custo e da melhor forma possível. E aí vem um outro ponto, volume, né, pelo volume, porque a gente consegue trabalhar em escala. E aí vem uma questão que eu acho que é do dia a dia de vocês e que impacta diretamente, que é a questão da judicialização. Né? Que a gente está falando aí algo em torno de hoje de 2 bilhões de reais e que desorganiza um pouco, e não há dúvidas do ponto de vista de que as pessoas têm por ser direito, por isso que eu comecei falando do artigo 196, mas que quando você parte para a questão da judicialização, isso eu acho que não favorece nem a indústria, nem o processo produtivo e muito menos nós que estamos na gestão. E às vezes nem o paciente, né? Ele está utilizando uma tecnologia que não tem provas robustas, evidências robustas de que ele pode de fato se beneficiar dela. E faz com que a gente tenha que pensar de fato, discutir sobre isso. Porque se alguém está procurando a justiça, é porque o direito dele não foi garantido. E é nosso papel e obrigação fazer com que isso aconteça. Então essas discussões elas são importantes para que a gente possa sentar e achar soluções que atendam não só a realidade do processo produtivo, da indústria, de nós que somos gestores, especialmente do cidadão que está ali precisando disso. Mas isso desorganiza também o sistema. Né? Então, como é que a gente consegue, se a partir do momento a gente tiver uma previsibilidade orçamentária, se a gente tiver uma garantia para criar sustentabilidade em todo esse processo, mesmo se tratando de inovação, porque quando você fala de inovação é aquilo que, se a gente for pensar, aqui eu estou pensando até nisso, inovação é aquilo que não foi previsto, né? É aquilo que você estava ali, opa, surgiu uma coisa nova. Surgiu, e graças a Deus por isso, porque é assim que a gente evolui, né? É inovando. Mas essa inovação, ela precisa estar sendo de forma mais consensuada e pactuada para que ela traga clareza em que momento do sistema ela pode ser inserida, né? Porque muitas das vezes eu faço muito essa analogia do carro elétrico, né? Eu tô doido para ter um carro elétrico. Né? O pessoal lá em Brasília, olha assim, Brasília tem muito carro elétrico. Aí eu olhei do lado e falei assim, mas eu já fiz conta. Tem até uma usina em casa de energia, sabe? Mas eu descobri que assim, não está no momento ainda. E essa discussão que envolve a inovação, ela precisa ser uma solução, mas a gente precisa entender como é que a gente faz essa transformação para que ela entre no momento correto, na hora correta e faça de fato a transformação das pessoas, que é o nosso objetivo. Que é a questão da pertinência, né? Quando a gente fala de valor em saúde, um dos parâmetros que a gente precisa levar em consideração é a pertinência. Será que realmente isso é necessário, pelo menos dentro desse contexto ou no momento presente? Mas eu só queria fazer um outro comentário aqui,
quando falou a respeito dos modelos de compra, né, de aquisição depois que uma tecnologia recebeu um parecer favorável. Nesse processo de negociação de preços, junto com o demandante, também tem um impacto enorme, né? Preferencialmente, na maioria das vezes, a opção é pela compra centralizada e vai permitir com que o demandante consiga diminuir um pouco mais esse preço final. É difícil você encontrar um demandante que vá optar pela compra descentralizada. Eu acho que existe também muito uma preocupação no sentido, poxa, será que eu vou receber pelo produto que eu vou entregar? Enfim, é importante também a gente levar em consideração. Porque muitas das vezes o que acontece é esse acionamento por meio do judiciário, que obriga o gestor local a resolver aquele problema. Né? Então, lá, por exemplo, quando a gente fala de judicialização, lá no fundo nós temos dois modelos. Aqueles que nós somos provocados a adquirir o medicamento por meio, né, aí o outro transferir o recurso para que seja adquirido. De recurso, né? E aí, quando você olha as diferenças de valores, são enormes. Então, não há dúvida que a aquisição centralizada ela é uma decisão correta. Mas ela precisa conversar com isso que a gente está falando, de entender se eu for comprando se eu for comprando 10, é diferente de eu comprar 100, de eu comprar 1000. E a gente precisa entender que esse planejamento nosso precisa andar mais junto para entender de fato qual é a necessidade. Como é que a gente cria de fato essa previsibilidade para... Quando você fala de orçamento, gente, não tem jeito, é previsibilidade. Eu preciso ter uma perspectiva muito clara de quanto que eu vou precisar para saber em que momento eu coloco esse recurso, porque todos os dias nós temos necessidades, todos os dias nós atendemos necessidades. Isso precisa estar conversando, né, de forma mais organizada no planejamento. Aí, pensando nessa definição de forma de aquisição, a gente já tem algumas regras em que tais tipos de medicamentos, eles vão ser descentralizados, e tem outros que eu tenho uma discricionariedade, uma pactuação. Em que momento a gente tem essa possibilidade de discutir se a compra vai ser centralizada ou se vai ser descentralizada? Porque o que a gente está falando aqui é que, olhando por um olhar de gestão de orçamento, a compra centralizada seria mais eficiente em relação a custo, inclusive. Mas grande maioria é descentralizado. Então, qual é o processo, onde é feito esse processo decisório de que não vai ser centralizado ou vai ser centralizado e vai ser descentralizado, na lógica até de tripartite? Então, como que a gente, em que momento e como isso é definido lá no Ministério da Saúde? Eu não sei se é na Conitec. Na Conitec não, já está fora do escopo. Já fora do escopo. Então, a partir do momento que fez uma incorporação, o secretário da Sectis incorporou, eu entendo que tenham regras já do tipo de medicamento, como vai ser a forma de aquisição, mas eu tenho alguns que isso é feito por pactuação, se não me engano. Então, como que é feito isso? Quais são os critérios que são utilizados? Porque eu entendo também que o Ministério da Saúde, me corrija se eu estiver errado, se a gente for para uma lógica de economicidade, eu colocaria tudo centralizado. Só que o Ministério tem uma capacidade de gestão para isso, esse é um ponto, e outra, numa lógica tripartite, seria razoável? Então, como que é pensado isso no Ministério? Então, primeiro, tudo isso está sob a responsabilidade da Sectix, né? E especialmente dentro do Departamento de Assistência Farmacêutica. E aí a gente precisa organizar isso nos níveis de complexidade. Né? Você tem os equipamentos, você tem os medicamentos da Rename, né? Você tem exatamente as questões que envolvem a atenção primária, e aquela relação é o que possibilita os gestores estaduais e municipais. Porque quando você pensa, gente, assim, quem faz tudo, né, não faz nada, né? E o modelo, da forma como um dos princípios que está colocado é a descentralização. Por quê? Porque quem conhece a realidade das pessoas é o município. Imagina a gente achar que lá em Brasília a gente tem capacidade de entender quais são as dores de um secretário de saúde. Eu sei porque eu sou gestor, então estou em contato com eles todos os dias. E aí a gente tem os desafios que estão postos, né? Por exemplo, o secretário de saúde hoje, em tempo médio dele, são 11 meses. E aí você fala, ok, como é que esse tomador de decisão se organiza na lógica do planejamento para poder fazer todo esse processo? Não é nem um ano orçamentário. Então, é sempre uma dificuldade de entender como é que a gente busca soluções para fazer sobre isso. Então, essa discussão sobre ela ser centralizada, não, primeiro a discussão daquilo que é comum, daquilo que é estratégico e daquilo que, de fato,
a gente tem uma dificuldade de fazer com que os municípios aconteçam. E vamos entender de que forma. Por quê? 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Qual é a capacidade estatal que existe lá para fazer compras, aquisições, especificações? É por isso que a Conitec ela é tão importante, porque ela estabelece o parâmetro para aquilo. Ela regula esse movimento de dizer, é isso aqui, pode, não pode desse jeito. Então, a partir dessa premissa é que facilita esse processo de execução. Então, assim, essa é uma discussão que ela é mais do ponto de vista das secretarias que tem essa finalidade dentro do Ministério do que da parte de planejamento ou de execução. E aí, claro, o que a gente percebe é que muitas das vezes, quando o Estado tem capacidade de atuar, não faz necessário com que a União vá lá e o faça. Né? Quando a gente vê que o município tem capacidade, então, a atenção primária, não há dúvida. Hoje a gente já tem consciência que 80% das demandas da atenção primária são resolvíveis nessa porta de entrada, que os municípios têm não só a responsabilidade, mas a organização isso, e a gente está organizando cada uma dessas questões. Né? Agora, acabou de ser lançado pelo presidente da República, né, pelo nosso ministro, um novo programa que vai garantir, né, com que a gente tenha mais acesso a especialistas. Então, tem toda essa discussão que acaba influenciando nessas questões de todo o processo produtivo. Né? A gente está falando de mais, se eu garanto mais acesso, vou ter mais necessidade, a demanda vai ser maior e tudo isso precisa conversar nesse caminho do que a gente chama aí de financiamento. Acho que pensando em tudo que a gente falou, desses desafios e os avanços que são necessários, eu trago aqui algumas reflexões, algumas perguntas para a gente encaminhar para o final, que a gente já tem muito assunto a ser conversado, é um assunto muito interessante e necessário. Né? Então, mas pensando nesses avanços que a gente colocou, que são necessários também, a Conitec, na sua avaliação de tecnologia, ela já considera, ou você entende que ela precisa considerar a questão de equidade, de urgência terapêutica e de doenças raras. E aí, pegando o gancho ainda de doenças raras, se você tem algo a compartilhar com a gente, nas últimas experiências de avaliação de tecnologia de alto custo, como que foi esse processo de avaliação para a Conitec, pensando que a gente tem terapias de alto custo, mas essas terapias também são de alto impacto. Então, como que é esse olhar, essa evolução da Conitec, não só pensando no alto impacto, mas no alto custo, e como ela tem evoluído em seus critérios, principalmente equidade e urgência terapêutica? Perfeito. A questão da equidade é ponto central dentro da Conitec, até porque a avaliação de tecnologias em saúde, diferentemente do que muitos possam imaginar, é justamente pensar, garantir acesso com equidade. Muitas pessoas acham que uma agência como a Conitec, que se utiliza ali das evidências científicas, atrapalha mais do que ajuda, na medida em que algumas recomendações são desfavoráveis por força das evidências que ali são apresentadas. Diga-se de passagem, não é nem tanto por conta do impacto orçamentário, mas sim por conta da fragilidade das evidências científicas. Então, ao contrário do que se possa imaginar, ou do que possa estar posto no senso comum, a avaliação de tecnologias em saúde é justamente para buscar garantir a equidade, que dentro do nosso sistema de saúde, dos 3 pilares que sustentam o SUS, talvez seja aquele que a gente ainda esteja um pouco mais distante, né? Eu acredito que a gente já conseguiu avançar muito na universalidade, na integralidade, mas a equidade a gente ainda precisa avançar um pouco mais. E a Conitec, ela tem essa preocupação, de tal modo que as decisões que ali são tomadas, elas são tomadas com uma base numa racionalidade científica, obviamente, mas também procurando ouvir a perspectiva do paciente e como é que a sociedade enxerga essas demandas que são apresentadas para a incorporação dentro do sistema de saúde. Então, eu costumo falar que a ideia de equidade se confunde, em alguns momentos, com o conceito de avaliação de tecnologias em saúde e os seus propósitos. Bom, com relação à ampliação, né, um olhar muito mais voltado para a priorização de doenças raras ou ainda de doenças que requerem uma certa urgência, justamente pelo fato de ainda não terem as suas necessidades atendidas, basta a gente olhar para as últimas incorporações. A gente vai ter oportunidade
de constatar que muitas incorporações que foram recomendadas ultimamente, elas vêm justamente nesse sentido, de atender necessidades de populações que até então não tinham as suas necessidades atendidas. Doença rara é um bom exemplo disso. Ou ainda populações como populações indígenas, por exemplo, né? Então, eu não tenho dúvidas de que a questão da equidade é ponto central dentro da Conitec e talvez seja, no meu entender, a razão da sua existência, né? Quando a gente olha os modelos das agências de avaliação de tecnologias em saúde em países como o Reino Unido, o próprio Canadá, a Austrália, eles também têm essa preocupação com a questão da equidade, mas lá eles estão tratando uma população muito menor, né, com diferenças sociais bem menores do que a população que a gente atende no nosso Sistema Único de Saúde no Brasil. Então é claro que buscar alcançar a equidade para a gente é um desafio muito maior do que qualquer outro desses países que eu acabei de citar. A questão de algumas neoplasias também tem sido dada a devida prioridade, né, principalmente para aquelas neoplasias em que só existia até então um tratamento, digamos, paliativo do ponto de vista da minimização dos sintomas, e hoje, a partir do momento que a inovação tem possibilitado a emergência de novas tecnologias que são capazes de modificar o curso da doença, essas tecnologias que são demandadas, elas são também pensadas dentro dessa perspectiva de priorização dentro da Conitec. Então eu penso sim que a Conitec tem essa preocupação e todos os membros que compõem os seus 3 comitês também estão afinados com essa preocupação, né, com esse discurso de se buscar cada vez mais a equidade dentro desse sistema. Com relação ao que a gente já conseguiu aprender, eu vou te trazer aqui uma visão muito particular, mas acredito que ela possa também ser entendida como tal entre muitos colegas que compõem os comitês. O que a gente tem aprendido? Vou pegar o próprio exemplo das doenças raras. Então, a partir do momento que a gente consegue hoje incorporar a tecnologia utilizando o risco compartilhado, isso é um aprendizado, né? A gente sabe o quão foi difícil isso, percorreu todo um processo de idas e vindas, não é uma coisa tão recente, né? É algo que já começou a ser pensado talvez há uns 5, 6 anos atrás, e a gente percebeu os obstáculos, principalmente jurídicos, para que a gente pudesse avançar nessa perspectiva. E hoje a gente já sabe que é possível, sim, incorporar tecnologias de alto custo utilizando essa estratégia do risco compartilhado. Ora, se o demandante acredita que a sua tecnologia, ela de fato apresenta significativos benefícios clínicos, vamos compartilhar esse risco. Então, isso, sem dúvida, está sendo um aprendizado. Um outro aprendizado que eu considero como importante a gente destacar é a ampliação da participação social. Então, esse movimento da gente se aproximar da sociedade e deixar bem claro para ela, olha, você é um importante ator, né? Você é um importante stakeholder dentro desse processo de tomada de decisão. Então, esse processo ele não pode se prender tão somente nos aspectos técnico-econômicos. Eu preciso dar ouvido à sociedade e ouvir dessa sociedade o que são os seus anseios, o que são as suas experiências com essas tecnologias que estão sendo incorporadas. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente precisa também ter a oportunidade de conversar com essa sociedade para tentar melhor orientá-los no sentido de como é que eles podem trazer contribuições, principalmente nas consultas públicas, contribuições de qualidade, não que não tenha a qualidade no sentido estrito da palavra. Ocorre que existe um potencial muito grande, principalmente de quem convive com a doença ou do profissional que lida com esses doentes, de trazer uma contribuição capaz lá na consulta pública de modificar uma recomendação. Porque a gente já tem experiências nesse sentido. De uma preliminar. Exatamente, de uma recomendação que preliminarmente foi desfavorável à incorporação e
a partir da consulta pública, a qualidade das contribuições que ali foram apresentadas acabou, de certa forma, influenciando os tomadores de decisão enquanto membros do comitê de repensar a sua decisão final e, consequentemente, mudar essa recomendação. Então, isso é, sim, um aprendizado, tal como é também um aprendizado a priorização, né? Porque se pensava e já se fazia priorização há alguns anos atrás. As doenças raras, conforme eu já tive a oportunidade de expor aqui a minha opinião, ela vai se tornar o paradigma da avaliação de tecnologias em saúde, vai mudar o modo da gente pensar a TS e também pensar os modelos de priorização. Porque durante muito tempo eram doenças, de certa forma, negligenciadas, inclusive do ponto de vista do diagnóstico. Hoje a gente já está começando a se preocupar não só com as tecnologias voltadas para o tratamento, mas, sobretudo, e também aquelas destinadas ao diagnóstico. E muitas doenças raras necessitam de meios diagnósticos que hoje a gente ainda não tem incorporado no SUS. Se eu pegar o exemplo lá da doença do espectro da neuromielite óptica, os testes de antiaquaporina, por exemplo, a gente não tinha incorporado no SUS. Então, como é que você pode pensar em incorporar uma tecnologia que pode modificar o curso dessa doença se o sistema de saúde ainda não fez o básico, que seria incorporar um teste diagnóstico que permitisse firmar o diagnóstico dessa doença? Então, no meu entender, tudo isso vem dentro daquele bojo da priorização. Olha, nesse momento eu não tenho como incorporar essa tecnologia, não só por conta dos aspectos que são técnicos e econômicos, mas também levando em consideração a perspectiva do paciente e o retorno de consulta pública, porque eu ainda não tenho incorporado no sistema de saúde o recurso para fazer o diagnóstico. Então, como é que eu poderia oferecer uma tecnologia com esse fim se eu não ofereço primariamente ou preliminarmente a tecnologia que é capaz de fechar o diagnóstico, né? Eu correria um risco, por exemplo, de incorporar uma tecnologia e ela ficar, de certa forma, subutilizada. Para finalizar, o que eu penso que é também um aprendizado é essa questão de trabalhar com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e ampliar cada vez mais a elaboração desses PCDTs, repensar o modo como eles são atualizados. Eu acho que isso também é um aprendizado muito grande, porque quando você tem uma tecnologia de alto custo, onde o esforço da sociedade é muito grande, e tem o risco ali de você comprometer esse equilíbrio entre aquilo que o sistema de saúde pode oferecer e aquilo que de fato ele pode garantir a sustentabilidade, a partir do momento que você consegue definir parâmetros clínicos muito bem definidos para você estratificar dentro daquele grupo que tem uma determinada patologia, aqueles que de fato podem se beneficiar da tecnologia, isso, no meu entendimento, é um aprendizado muito grande, né? E quando se trata de doença rara, alguns tipos de câncer, isso tem ajudado bastante a equilibrar essa relação entre a oferta e o consumo dessas tecnologias, porque obviamente vai demandar um custo muito maior e um impacto muito grande no sistema. Eu acho legal quando você traz essa informação de que a Conitec pode fazer esse tipo de priorização. Sim. Né? Porque sim. muito se entende que a partir do momento que você faz uma solicitação, aquilo vai entrar numa fila e vai ser analisado. Então, se a Conitec já tem esse princípio, essa possibilidade de olhar a partir de critérios bem definidos e priorizar aquela avaliação por N motivos, seja porque não tem uma droga já disponível, seja por uma necessidade que é emergente. Então, isso é muito bom saber disso. E mais ainda, de que a equidade é um dos critérios que está sendo utilizado para essa avaliação dessa tecnologia. E quando a gente fala em equidade, não é só uma equidade em relação a dar acesso a quem hoje não tem, que isso também é relacionado à equidade, mas como a gente melhora essa jornada do cuidado do paciente, porque a gente tem no Brasil várias realidades, várias dificuldades para você garantir essa adesão e esse tratamento adequado. Então, às vezes, uma tecnologia que facilita essa jornada do cuidado do paciente gera equidade. Exato. Então, uma tecnologia que possa ser feita num ambiente mais simples de complexidade, um subcutâneo, um oral. Então, quanto isso está sendo observado pela Conitec como um critério
que vai garantir o sucesso do acesso. Perfeito. Dessa melhoria Perfeito. da jornada. Então, é muito bom saber que a Conitec tem evoluído nessa análise, traz esse princípio da equidade e da priorização. Muito bom saber. E eu acho que estendendo um pouco o que você trouxe para a gente gente sabe que tem esse impacto orçamentário, a gente sabe do desafio da sustentabilidade. O Roberto Carlos já trouxe aqui um modelo que ajuda a gente a pensar nisso, que é o compartilhamento de risco. Mas eu gostaria de ouvir aqui do Dárcio quais são os aprendizados, quais são os avanços que a gente tem relacionados a isso, por desfecho, compartilhamento de risco. Quais são esses caminhos alternativos que a gente pode pensar em relação ao orçamento, ao desafio da sustentabilidade, para permitir esse acesso e ver novos modelos inovadores que a gente pode aplicar aqui na nossa realidade. Bom, a gente começa falando que inovar é preciso, né? Até porque a administração tem essas amarras, né? A gente fala aqui da discricionalidade do gestor, de poder identificar qual é a maior necessidade, de criar uma lógica de priorização. E aí a gente precisa achar meios para que isso aconteça. Eu acho que o Ministério tem dado passos para isso, né? Essa questão mesmo de compartilhamento de risco foi uma primeira iniciativa importante, mas a gente vê diversos olhares quando você já vai para o outro âmbito, a questão das PDPs, a discussão das parcerias público-privadas em relação às construções, né? A gente precisa colocar, e aí eu acho que é importante assim, essa estratégia nova do Ministério que foi lançada essa semana, ela dá uma sinalização para isso. Que a partir do momento quando você tem um orçamento limitado, você precisa ir atrás de novas fontes de recursos. E é por isso onde a gente está trocando, por exemplo, dívidas de operadoras por acesso a tratamento. A gente está tratando questões que envolvem filantrópico, que tem alguma questão tributária relacionada. Isso também vai virar atendimento. Então, o nosso objetivo maior, assim, é garantir acesso. É reduzir o tempo de espera. Buscar alternativas. Né? E aí precisamos buscar alternativas para que isso aconteça também dentro da lógica do processo produtivo. E aí isso impacta não só na questão aqui de novas tecnologias, de tratar isso, mas envolve a questão de infraestrutura. Né? A gente teve recente numa feira grande agora tratando sobre meios, porque tem uma dificuldade entre aqui, volta de novo a questão da necessidade e o que a gente está atrás, né? Que é o conhecimento. Então, assim, se a gente consegue perceber e todo mundo tem acesso ao que está ofertado, você consegue tomar a melhor decisão e tem o poder de escolha. Com certeza. Né? E isso é que eu acho que precisa estar muito claro em todos os processos, quando a gente fala de financiamento, seja ele público-privado, mas especialmente no público, porque tem, não vou dizer que são amarras, né? Mas tem cuidados que precisam existir mesmo para garantir, porque a gente está falando de recurso público. Então, o que a gente precisa buscar é cada vez mais conversar mais, especialmente com o processo produtivo, com a indústria, para poder achar modelos que sejam interessantes. Né? Então, cada vez mais eu percebo, Andressa, que a gente está indo para uma lógica de serviços. Né? Isso é importante, porque você consegue trabalhar em cima de uma taxa de atuação. Muitas das vezes você cria todo um ecossistema de aquisição, de construção, entretanto, o serviço, para realizar um serviço. Entretanto, essa lógica de chegar no serviço, ela fica mais fácil se for feito de forma direta. Então, acho que a gente está avançando num tempo que precisa ser mais ágil, acho que é importante isso, mas a gente está aberto a discutir, certamente a secretária Fernanda lá na Sectix, que é uma pessoa que vem com o histórico do IPEA, que conhece bem esse processo de avaliação de conhecimento, né, onde de fato as grandes pesquisas nesse setor estão sendo produzidas, vai ter uma capacidade de interlocução para poder tratar sobre isso. Não, é aquilo que a gente fala, né? Os problemas são complexos e a solução, obviamente, também vai ser complexa. Sim. E até assim, a gente precisa entender que não há solução única para todas as coisas, Isso né? aí. Num país como o nosso, num sistema, né, como a gente tem hoje, quando você tem 26 estados, né, o Distrito Federal e todas essas relações, para coordenar tudo isso, você precisa ter soluções, porque às vezes o que atende a uma necessidade não atende a outra. Né? A própria discussão da regionalização que a gente fala hoje, que são, muitas das vezes eu acabei de vir de Teresina, eu tenho falado muito assim, tem um município que ele está em Teresina, atravessou a rua, está no Maranhão. E aí essa população ela precisa andar X quilômetros para poder ser assistida, enquanto ela está ali do outro lado da esquina, uma unidade de saúde. Então, o sistema é único, ele precisa cada vez conversar. E aí o que eu acho importante falar assim, o sistema de saúde, qual é uma das coisas que é mais importante tem a ver com essa nossa conversa? Pactuação.
precisa haver pactuação entre todos, porque o que a gente está falando aqui é de saúde das pessoas, é de uma vida. Então, esses valores precisam estar mais altos do que a gente precisa assim, dessas amarras. Então, acho que está todo mundo muito sensível e muito focado em achar soluções. Acho que esse é o grande passo que a gente está dando. Eu acho que achar soluções, você precisa fazer conexões. Né? Você precisa colocar os atores envolvidos para conversar. Eu acho que isso que a gente está tentando trazer aqui nessa nossa conversa, trazer as pessoas que estão envolvidas no processo para conversar, mostrar como funciona, porque eu acho que essa parte da educação, de como funciona, passar esse conhecimento, dá para os outros a possibilidade de pensar soluções de forma real, que caiba. Porque se sabe como funciona, você consegue oferecer ou trazer propostas de soluções que de fato cabem, né? Então, acho que esse é nosso propósito aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Compartilhar conhecimento é uma bondade, né? Então, agradeço a bondade de vocês. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para a gente. E eu já deixo a minha, que é esse agradecimento. E reforço que a gente só vai conseguir avançar se a gente tiver essa interlocução entre os setores e esse trabalho conjunto. Então, como que o setor privado, a indústria pode colaborar nesse processo de evolução, de amadurecimento, que a gente tanto precisa, e de inovação, para a gente conseguir gerar o acesso para os pacientes que precisam. Como você falou, não é a questão só de gerar o acesso, mas a gente tem que pensar que tem uma vida ali que vai ser beneficiada com aquilo. Então, como que a gente trabalha de forma conjunta, que somando esforço a gente consegue ter mais sucesso. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigado, Andressa. Eu quero ratificar aqui minha gratidão e minha satisfação, né? O prazer de estar aqui com o Darcio, contigo, participando desse projeto. Eu acho que é uma iniciativa assim, extremamente relevante, sobretudo quando a gente vive num país onde o sistema de saúde é universal, né? Em que no final do dia toda a sociedade está pagando essa conta. Então, ter uma oportunidade de participar de uma conversa como essa, para mim é bastante relevante, né? Ouvir um pouco a posição daqueles que, na prática, colocam esse financiamento para financiar aquelas tecnologias que hoje são demandadas e aprovadas dentro do Sistema Único de Saúde. É, para mim, uma oportunidade ímpar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu que agradeço. Acho que é um privilégio, né, Andressa? Assim, quero parabenizar a iniciativa FIS aí, a Roche, pela estratégia de poder discutir cada vez mais, especialmente porque o que a gente está colocando aqui não é só discussão só do SUS, do financiamento federal, é isso que a gente está falando, é de um poder de transformação das vidas das pessoas, né? Então, acho que a saúde, como um dos condicionantes, é importante dizer isso, que ele é um dos principais de transformação das pessoas, e acho que desde que eu cheguei aqui eu percebi isso, que aqui as pessoas estão preocupadas com gente. E eu acho que é isso que nos motiva, todos nós que somos agentes públicos, nós somos servidores, estamos aqui para servir. E precisamos ter esse princípio de entender que a gente precisa ir atrás. É desafiador, não, professor? Desafiador. Mas é conversando, é pactuando, é discutindo, é inovando que a gente vai conseguir trazer as soluções. Então, agradecer aí pela sua oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Então, essa é uma iniciativa do Pilar de Educação da Roche, que traz a proposta de promover a sustentabilidade do sistema, promover impacto positivo no sistema a partir de estratégia educativa. Então, como que a gente traz o conhecimento para que o sistema seja impactado positivamente e que a gente possa gerar essa eficiência para ter espaço para as inovações tecnológicas e acesso ao paciente, ao que ele precisa. Então, dentro dessa proposta, a gente tem um projeto chamado CIS Saúde BR, que trata sobre o sistema de saúde brasileiro. Então, ele é um projeto que desenvolve várias aulas, vários encontros e vários momentos educativos para falar como funciona o sistema de saúde, como é a estrutura do sistema de saúde, como ele é financiado, como são incorporadas as tecnologias. Então, tudo que envolve o sistema de saúde, público e privado, está contemplado no CIS Saúde BR, e essa nossa iniciativa de hoje faz parte desse momento.